Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta segunda-feira, teve trabalho pela manhã na Toca da Raposa 2. Começou a preparação para o duelo diante da equipe do Goiás. O jogo quarta-feira, Serra Dourada em Goiânia. O Serra Dourada que recebe este compromisso. Expectativa de um bom público, apesar do Goiás vir de 2 derrotas seguidas na Série B. Mas, com certeza, muitos cruzeirenses vão comparecer. A venda de ingressos está rolando, o preço é bem salgado, inclusive, mas o torcedor do Cruzeiro ali da região, do Centro-Oeste, vai estar no Serra Dourada, assim como esteve na temporada passada, quando o Cruzeiro enfrentou o Vila Nova de Goiás, também no Serra Dourada, e buscou a classificação naquela ocasião. Davi Lacerda, do Espírito Santo, ele será o árbitro neste compromisso de quarta-feira, no Serra Dourada. O Cruzeiro vai fechar a preparação na tarde desta terça, depois viaja para Goiânia de voo fretado, joga na quarta, retorna e depois tem outro compromisso no final de semana fora de casa. Aí é o duelo diante da equipe do Remo. Na reapresentação de hoje, o Cruzeiro teve aí um trabalho mais leve para quem jogou boa parte do tempo diante da equipe do Grêmio e o restante foi a campo, incluindo o Caio Jorge, que vem trabalhando com bola, com o grupo. Ele atuou por 50 minutos, esteve no campo hoje, isso é um bom sinal. E o Caio Jorge vai ganhando mais minutos com o passar dos jogos, até que volte a ficar 100% na parte física para atuar mais minutos. Ainda não se sabe qual será a ideia do técnico Arthur Jorge no compromisso da quarta-feira, mas a certeza é de um time talvez mesclado, mas uma equipe forte, porque o Arthur Jorge já foi muito claro, não quer priorizar nenhuma competição, então trata com a mesma importância também a Copa do Brasil. Jogadores que estão suspensos no final de semana, uma tendência de que possam atuar. O Fabrício Bruno, o Matheus Pereira, o próprio Lucas Silva. Vamos aguardar. Até sobre o Matheus Pereira, uma informação importante, porque deu aquele susto ali no começo do jogo diante da equipe do Grêmio, mas foi apenas uma pancada. E aí o Matheus Pereira conseguiu atuar toda a partida, então não será problema para a sequência do Cruzeiro, a definição da lista dos relacionados após o treinamento desta terça-feira na Toca da Raposa 2. Cruzeiro joga quarta em Goiânia, sábado em Belém e na outra terça-feira o duelo é com o Grêmio, é com o Boca Juniors, melhor dizendo. O Grêmio já foi, o Grêmio não está na Copa Libertadores e para esse duelo com o Boca Juniors é Mineirão lotado. A venda de ingressos está muito boa. Hoje foi só o primeiro dia de venda. A expectativa é de que até o final desta semana os ingressos se esgotem, ou se sobrar alguma coisa, vai ser uma carga bem pequena, porque o pessoal tem comprado e comprado bastante. É Mineirão lotado na terça-feira para o Cruzeiro, quem sabe se recuperar do tropeço diante da equipe da Universidade Católica do Chile. E uma informação importante que a gente apurou: teve representante do Tottenham no Mineirão no sábado diante da equipe do Grêmio. Vamos ver aí o que isso vai avançar em termos de janela para o meio do ano. Mas quem o Tottenham poderia estar de olho? O Cruzeiro tem alguns jovens atletas, o próprio Kaique, lateral esquerdo. O Tottenham contratou um brasileiro recentemente para a função, que é o Souza, junto ao Santos. Teve aí Jonathan Jesus também, jovem jogador, próprio Kenny Arroyo, que já esteve lá na Europa e voltou, e no sábado talvez tenha feito aí a melhor partida com a camisa do Cruzeiro. O Caio Jorge, né, que está sempre aí na vitrine, não temos a confirmação de quem. Tentei até com algumas fontes, uma me disse que poderia até ser uma observação pelo lateral esquerdo Kaique, mas o Tottenham contratou recentemente o Souza, por mais que ele não esteja jogando com frequência lá na Inglaterra, o Tottenham também está ameaçado pelo rebaixamento. De qualquer forma, fica aí a informação, teve representante do Tottenham no sábado no Mineirão.
Tá falado, pessoal? Vou trazer notícias nessa semana, onde o sonho do Hepta começa, né? Em que o sonho do Hepta começa. Copa do Brasil começando pro Cruzeiro, para todas as equipes da Série A. E o Cruzeiro com ânimos mais felizes, digamos assim, né? Após a retomada das vitórias, uma sequência positiva na era Arthur Jorge, 4 vitórias em 6 jogos. Azeredo, um abraço, boa noite. Tudo bem, Cirilo? Boa noite pra você. Quem tá ligado com a gente aqui na turma do bate-bola, chegando com o Cruzeiro bem mais aliviado e que já pensa neste Hepta da Copa do Brasil. A caminhada começa na quarta-feira em Goiânia contra o Goiás. Jogo às 7 da noite. A Itatiaia vai acompanhar tudo de perto pra você desta estreia do Cruzeiro na quinta fase da Copa do Brasil, em que o Cruzeiro é o rei de copas, tem 6 conquistas desta competição. E aí entra a questão que você falava de ânimos, mas também principalmente, Cirilo, de confiança, né? Porque o Cruzeiro vai adquirir a confiança, alguns jogadores têm rendido mais. O Edu Panzi citou muito bem a questão do Gerson. Já são 3 jogos consecutivos em que o Gerson tem uma boa apresentação com a camisa do Cruzeiro. É lógico que nesse momento a gente vê que certos momentos do jogo ele sente um pouco a parte física, porque vem jogando já há muito tempo em sequência, mas tecnicamente agora sim me parece que o Coringa tem feito bons jogos e tem estreado de verdade com essa camisa do Cruzeiro. Fabrício Bruno, que vinha muito questionado também, vem crescendo de produção. Lucas Romero, que voltou fazendo o gol no dia do aniversário, né? Ficou até emocionado depois na zona mista, deu pra a gente acompanhar os companheiros entrevistando o Lucas Romero, ele bastante emocionado. O Christian, que é o Caramelo, né? Carinhosamente chamado, está em todos os lugares do campo, está vivendo uma fase maravilhosa. Enfim, são vários jogadores do Cruzeiro que aos pouquinhos vão readquirindo aquela forma técnica, principalmente dentro do time. E aí entra muito o trabalho do Arthur Jorge, né? Que tem sido determinante. Muito se questionou, né, naquela derrota em casa da Copa Libertadores para a Universidade Católica, se ele havia errado ou não na escolha do time, aquela coisa toda, se menosprezou ou não o adversário, enfim, mas o Arthur Jorge, Cirilo, só para trazer aqui números importantes, nesta estreia dele, digamos assim, nesse período que está à frente do Cruzeiro, dos últimos 4 treinadores do Cruzeiro, dos 4 anteriores a ele, é o que tem melhor aproveitamento. 66,6% de aproveitamento nesses 6 jogos. São 4 vitórias e 2 derrotas. Então, o Arthur Jorge vem mostrando realmente por que, inclusive, teve com tão pouco tempo, a gente sabe que, é claro, o resultado aqui manda, mas em tão pouco tempo teve seu contrato já renovado até o final de 2030. 6h45, marca o sinalzinho. E aí, Cirilo? O time voltou aos trabalhos hoje na toca, mas não dá pra gente cravar o time que vai a campo, né? Tá muito cedo pra isso. Amanhã, provavelmente, naquele apronto pro jogo, né? Antes da viagem, poderemos ter algumas pistas. Mas tem um jogador que esse aí vai estar em campo. Esse aí saiu no intervalo, tudo programado, é questão de controle de carga mesmo, vinha lesionado há muito tempo. Estamos falando do KJ, o Caio Jorge, que foi substituído no jogo, esse último agora com o Grêmio, mas este estará em campo e vai falar com a gente aqui na Turma do Bate-Bola, numa entrevista que ele concedeu a uma companheira nossa, Yara Fantônio. Um abraço para ela, tá fazendo um belo trabalho lá no All Sport, né, em São Paulo. E no quadro Fala Aí, especial Copa, porque o Caio Jorge está sim sonhando com a Copa e pode estar na lista do Ancelotti que sai no próximo mês. Ele, nesse especial com a Yara Fantoni, ele começou falando um pouquinho da trajetória dele no Cruzeiro, sobre os gols marcados, e são muitos, né, que tem marcado o Caio Jorge, e também da importância daquele gol na final do Campeonato Mineiro, que deu ao Cruzeiro o título que não vinha há 6 anos. Cara, desde a Sul-Americana eu já vinha fazendo bastante gols, né? Em jogos do Mineirão, estádio lotado, então já vinha sendo bem decisivo. Ano passado no Brasileirão fui o artilheiro, então isso pra mim também já dá a entender que eles já começaram a ter aquele carinho a mais, e eu acho que depois desse gol do título que o carinho de admiração só aumentou por mim. Bom, Caio Jorge também aqui na Turma do Bate-Bola fala sobre o carinho que o Pedrinho, dono do time, dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, tem com todo o elenco e como que o time recebe isso. Vamos ouvir. O Pedrinho vem ajudando o Cruzeiro aí, todo mundo sabe, acho que pro Cruzeiro estar nesse nível é graças a ele, estrutura, o elenco que ele formou. Ele é um paizão pra gente, trata a gente super bem. Eu não vejo ele só como presidente, parece que ele é um amigo, né? Um avô meu, uma pessoa próxima, assim, sabe? Então ele tá sempre ajudando a gente, dando tranquilidade pra trabalhar bem. E para finalizar, é claro, ele falou sobre seleção brasileira e destacou que tem sim como meta estar no Mundial dos Estados Unidos. Cara, sonhar não, mas eu me imagino lá, entendeu? Você mentaliza eu isso? Eu mentalizo isso. Eu acho que cada jogador tem uma meta e meu objetivo é chegar na seleção, conseguir fazer gols. E ir pra Copa do Mundo, pra mim, ia ser fantástico. Bom, esse então, Caio Jorge, entrevista a nossa companheira Yara Fantoni no Fala Aí, especial Copa do Portal UOL. Acho que o Caio Jorge, dos jogadores do Cruzeiro aí dos últimos tempos, né, é o que tem sido mais regular e talvez o que tenha mais chances mesmo de estar na Copa, né? Claro que a concorrência é grande, né? A gente viu o Hendrick ontem decidindo contra o PSG e tal, mas ele tem chance, né, Cirilo? Tem, claro que tem, tá no radar, né? É uma posição que tá
Com muitos nomes, né? Muitos surgidos aí, jogando bem em especial nessa temporada, mas está no radar com certeza. Principalmente se continuar tendo os números da última temporada. Ô Edu, eu queria que você... vamos desenvolver esse debate que você propôs no seu primeiro comentário relacionado ao Cruzeiro. A turma vai chegando agora, vai participando também. Quanto ao Caio Jorge, a gente sempre fala da importância que ele tem para o time, mas você começou a falar sobre um assunto que é de um Cruzeiro que está encontrando o seu jeito de jogar e dependendo menos do centroavante. Porque, geralmente, quando o Caio Jorge vem jogar, a gente já fala, pô, quem vai fazer gol nesse time, né? E o Cruzeiro tem feito seus gols em momentos em que o seu artilheiro não está em campo. A que se deve isso, Edu? Principalmente por 2 jogadores, o Christian e o Matheus Pereira, né? O Christian que vem fazendo muitos gols, uma temporada bem diferente da do ano passado, por exemplo, que ele também foi muito importante, um titular absoluto do Leonardo Jardim, segue sendo titular absoluto, foi do Tite, agora com o Arthur Jorge, e um jogador mais goleador, porque tá pisando mais na área, tá finalizando mais, tá conseguindo participar mais do acabamento, né, da finalização dessas jogadas. Então tem sido um cara extremamente importante, jogando mais pelo lado esquerdo, né? É onde ele sempre gostou, preferiu jogar. Era assim no Atlético Paranaense, talvez não tão perto da área, mas eu tô dizendo do lado do campo, o lado esquerdo, tendo o Arroio mais pela direita. Aliás, o Arroio fez uma partida melhor que anteriores, né? Pelo menos errando menos nesse último jogo contra o Grêmio. E o outro é o Matheus Pereira. Muitos falam, o Matheus Pereira não decide, não faz gol importante. Pô, o Matheus Pereira, para mim, fez o gol mais importante do Cruzeiro no campeonato estadual. Eu sei que vale pouco estadual, mas foi dele aquele gol em Betim. Não fosse aquele gol, provavelmente o Cruzeiro nem classificado teria. Depois, na estreia do Cruzeiro na Libertadores, o gol é do Matheus Pereira. No jogo da estreia em Belo Horizonte, o gol de pênalti é do Matheus Pereira. Possivelmente o Caio Jorge estivesse em campo, pegaria a bola, bateria o pênalti. Mas quem pegou foi o Matheus e fez o gol. E o Matheus Pereira é dos jogadores mais regulares dessa equipe. Então nós estamos falando de 2 jogadores extremamente regulares e que, na ausência do Caio Jorge, tem entregado os gols que o Cruzeiro precisa. Matheus Pereira e Christian. A coisa pode seguir com esses 2 entregando, mais o retorno do Caio Jorge. Então, o futuro, né, quando a gente olha para frente no Cruzeiro com o Caio Jorge, com o Christian vivendo esse momento e o Matheus Pereira sendo mais decisivo na temporada, a perspectiva é a melhor possível de um Cruzeiro do meio para frente. E do meio para trás, aos poucos o Arthur encontrando também a formação ideal, com o Fagner na direita, com o Jonathan Jesus, mas principalmente com o retorno do Romero no meio de campo. Matheus Pereira não está na prateleira de cima da história dos grandes camisas 10 do futebol brasileiro, mas quando ouço críticas ao Matheus, é assim, você pode criticar, achar que tem que ganhar menos, que tem que ganhar, etc e tal. Que não está na prateleira de cima de ídolos do Cruzeiro, acho que tudo é justo. Mas é difícil pensar em camisas 10 do futebol brasileiro, além do Matheus, que sejam grandes certezas, né? Posso aí, brasileiros, tá? Você vai pegar o Arrascaeta lá no Flamengo, né? O melhor jogador da última temporada. Mas pegue aí, camisas 10 do futebol brasileiro, com maior potencial técnico que o Matheus Pereira. Cirilo, eu tenho uma convicção, aí eu respeito todas as Eu opiniões. gosto muito do Matheus, cara, acho que um grande jogador. Muito importante pro Cruzeiro. O Matheus é aquele cara que a gente entra naquela resenha, né? Todo jogo do Cruzeiro ele tá entre os 3 melhores. Sim. Ele sempre é votado ou tá sempre entre os 3 melhores, porque é muito regular. Eu não tenho dúvida nenhuma de que se o Matheus Pereira jogasse em São Paulo, no Rio, ele teria tido mais chances na seleção brasileira e até hoje seria falado para uma possível Copa do Mundo. Uma característica que, inclusive, falta ao elenco da seleção brasileira. Se o Matheus Pereira fosse jogador de um time de São Paulo, do Rio de Janeiro, eu repito, ele teria sido mais vezes convocado e falado em seleção brasileira. Isso é complexo de vira-lata. Entendam como quiser. Infelizmente, o futebol mineiro é assim. Alguns jogadores precisam fazer aqui em Belo Horizonte, vale para jogador de Atlético e de Cruzeiro. Eles precisam fazer 3, 4 vezes mais do que atletas fazem nos centros Rio e São Paulo. Paulo Azeredo, fechar as notícias do Cruzeiro nesse primeiro tempo. Bom, vamos lá. Primeiro venda para quarta-feira. Cruzeirense que mora ali no Planalto Esmeraldina, em Goiás, quer acompanhar? Entrar no site, tá? ingresso.goiás.esporteclube, né? .com.br para fazer a sua compra. Ingresso no preço inteiro R$290 e a meia 145, viu? É salgadinho. Final de Liga dos Campeões? Deve ser, né? É salgadinho para quarta-feira. E o Cruzeirense que queira acompanhar também e apoiar muito o Cruzeiro no dia 28. Estamos falando de Copa Libertadores da América, Cruzeiro e Boca. Jogaço, hein? Esse é jogaço. Jogaço Cruzeiro e Boca às 9h30 da noite, já começou hoje mais cedo, às 14 horas pro sócio, e agora tem 57 minutos que já abriu para todo mundo. Então quem quiser comprar ingresso para Cruzeiro e Boca, já entra no site, ingresso com preço aí para sócio a partir de R$40, é para lotar o Mineirão, mais de 50 mil pessoas, para que o Cruzeiro possa conquistar uma vitória que será importante na luta pela classificação, viu, Cirilo? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.